Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da Coin Consultoria, né? Nosso seu vídeo diário sobre análise do mercado. Agora, como Coin Consultoria aqui o YouTube, então seja muito bem-vindo. A gente vai ter várias melhorias aí ao longo do tempo, tá? Meu nome é Matheus Braga, como você já deve saber, e a gente vai falar um pouco sobre o cenário macro agora, a partir da quarta-feira, né? Onde o Fed reduziu em 80% o QT, né? O Quantitative Tightening, e aí a gente vai ter agora uma dinâmica diferente em relação aos mercados, tá? Então vamos passar aqui no modo geral, tá? Então na quarta-feira nós tivemos que o Fed afirmou, né, diminuir o seu processo de velocidade em venda dos ativos, né, dos títulos americanos, para diminuir essa tirada de dinheiro do mercado em 80%, de 25 bilhões para 5 bilhões de dólares, começa agora em abril, e a gente deve ter agora um aumento da liquidez nos mercados, tá? E isso foi conforme também a expectativa dos juros americanos, tá? Então os juros americanos foram cortados para junho, né? Ficou para junho, na verdade, não foram cortados agora, ficaram para junho o primeiro corte. Nós temos essa projeção de 2 cortes para o final do ano, segundo o Jeremy Powell, sendo que alguns analistas do mercado também acreditam em 3 cortes até o final do ano, tá? Então a gente teve a manutenção desses juros. Isso, logicamente, junto com o Trump, né? O Trump na sua guerra tarifária vem falando que o Fed deveria cortar os juros para acelerar o processo que ele está tentando implementar através um processo teoricamente deflacionário através das tarifas, tá? O certo é que o mercado tem de fato essa precificação de que na próxima reunião, em maio, não teremos corte de juros, pelo menos por enquanto. O Fed deixou claro que esse corte ele só vai haver antes de junho se nós tivermos um movimento no mercado de empregos de enfraquecimento muito forte, muito mais forte do que o normal. E isso ele entraria para normalizar uma situação como essa, tá? Agora, previsto aqui em junho, de fato, nós tenhamos aí um corte de juros, pelo menos, né? Em junho até 0,25 base points, 0,25, e em julho possivelmente mais outro, né, ou ficando aí para setembro, tá? A grande questão é, com tudo isso, o Bitcoin teve um comportamento diferente, tá? Então, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, vou falar sobre os mercados emergentes, como o mercado do Ibovespa também, né, e correlacionar com o S&P 500, tá? Então, aqui quarta-feira, né, no dia 19 de março, a gente vinha numa recuperação no dia 18 para o dia 19, um dia antes da reunião do Fed, nós tivemos essa força do mercado que levou o preço até os 87.500 dólares, tá? O que aconteceu? Quando chegamos lá nos 87.400 e 500 dólares, nós tivemos uma correção forte ao longo aí da noite, né? E nós caímos até os 83 mil dólares, tá? 83.100. Se nós olharmos uma visão macro, a gente está numa bandeira de alta que precisa ser superada. Por quê? Nós temos essa média longa do diário, que é a média móvel de 200 períodos, tá? É uma média muito importante que segura o preço do Bitcoin em vários momentos e dá origem a alguns alis de alta. E agora a gente está perdendo. No dia 19, nós voltamos acima com uma barra de volume bem importante, né? Um candle importante de compra, só que no outro dia, no dia seguinte, na quinta-feira, nós não conseguimos e hoje, na sexta-feira, nós estamos regredindo, tá? Estamos numa zona ainda de suporte pela Fibonacci em relação ao intraday. Porém, se nós não conseguirmos segurar, a grande previsão é que ele faça um retorno até essa região dos 79, 78 mil dólares, mais ou menos por aqui. Foi onde a gente encontrou zona de suporte, caso a gente não consiga romper essa média móvel de 200 períodos, tá? Essa média de 200 é um balizador muito importante para o preço. Agora, essa região de suporte, onde a gente fez esse pavio no dia de 28 de fevereiro, mostraria um potencial muito interessante para acumulações de Bitcoin. Porque abaixo disso, nós só teríamos um ponto máximo de suporte nos 74 mil dólares, que foi o topo de março do ano passado, do ano anterior. Tá? Isso aqui demonstraria fraqueza se nós perdêssemos esses 74 mil dólares. Mas, na minha concepção, nós estamos num bom ponto de acumulação. Tá? Em essa região entre os 77 aos 81 mil dólares, se a gente tocar novamente, é uma boa região de compra e, na minha concepção, o mercado deve abraçar, certo? No gráfico semanal, a gente olha
que essa semana ela foi uma tentativa de recuperação em relação à primeira semana de março, que foi um grande dump muito forte, né, depois de uma recuperação importante no final de fevereiro. E a gente teria a zona da região dos 90 mil dólares para ser retestado caso nós encontrássemos força. E na minha opinião, a gente pode chegar próximo disso, tá? Entre os 88 aos 90 mil dólares é muito possível caso o preço do Bitcoin de fato consiga achar suporte, tá? Do modo geral, o que acontece? Né, os mercados emergentes com essa crise americana subiram. Tá? Então o Ibov superou 132 mil pontos, quem diria, hein? E avançou 2,6% nessa semana. Né? Então as bolsas de Nova York, o S&P 500 principalmente, né? Também a gente fala da Nasdaq, que tiveram leves recuperações, porém abaixo do suficiente para nós termos um pouco mais de euforia. Então se a gente olhar, por exemplo, o Ibov, a gente teve uma grande recuperação, porém o Ibov ele está tocando numa trend line, numa linha de tendência alta, que foi perdida, né, exatamente no final do ano passado e que vem desde 2015. Então não vejo com euforia esse movimento, tá? É preciso que nós tenhamos superamos a máxima para encontrarmos regiões maiores. Caso isso não aconteça, a gente deve fazer uma correção maior, tá? E o dólar, finalizando aí a semana, exatamente na linha de tendência, segurando nessa linha de tendência que a gente tinha perdido temporariamente. Então, na minha opinião, agora a gente deve ter um repique do dólar nos próximos dias, até porque, nos próximos meses, inclusive, até porque o Fed deve cortar os juros aí em breve, tá? Então, o que acontece agora para os próximos dias, próximas semanas? Nós vemos esse indicador muito bom aqui do Counterflow, né? Do Bitcoin Counterflow, inclusive eu sigo eles no Twitter. E se você não segue a Coin Consultoria no Twitter, siga, tá? Eu vou até abrir para vocês aqui verem a Coin Consultoria, né? A Coin com 2 Os, Consult e meu X também, tá? O X Mateus F _ Braga, tá? E a nossa página aqui da consultoria no Twitter, onde a gente, né, faz muita análise também. Então me siga também lá, Mateus F _ Braga, beleza? Então o que a gente tem aqui como um fator importante, tá? A correlação do M2, né, que é o dinheiro de circulação, com o Bitcoin. Então nós tivemos o M2 caindo nos últimos meses, tá? Próximo ali de setembro de 2024 até agora, né? Próximo ali de janeiro, fevereiro, e agora a gente tem uma retomada desse M2 subindo, e principalmente agora nós vamos ter mais liquidez ainda a partir de abril com o Fed diminuindo essa venda de títulos, tá? Então nós estamos aqui em um período recorde no M2, tá? Deixa eu aproximar aqui para vocês. Então, aproximadamente aí 109 trilhões de dólares. E veja como o Bitcoin ele é um pouco lento em relação ao M2. Então, o M2 ele precifica e depois o Bitcoin acompanha, tá? Então, a correção do Bitcoin aconteceu depois da queda do M2. E então, a gente deve ter uma recuperação desse M2 nos próximos meses, tá? Só para vocês terem uma ideia, o Bitcoin começou a corrigir em janeiro, onde o M2 começou a cair em setembro. Então a gente pode ter um início de recuperação aí próximo a abril, a maio, né? Quem sabe fazer uma recuperação mais forte do preço do Bitcoin, até porque essa liquidez está subindo. E para a gente finalizar, como é que estão as altcoins, né? Então a gente tem aqui a dominância do Bitcoin ainda próximo de máximas, né? A gente fez um início de correção agora, no dia de hoje, e voltamos a subir em 61,5%, as altcoins ainda sofrendo bastante, né? Então a gente tem uma dominância num canal de alta, né, que vem há muito tempo, tá? Um canal bem feito desde abril de 2023, mas que foi superado desde março de 2023, então a gente vem numa tendência de alta clara, do Bitcoin ainda sugando a parte da liquidez do mercado. Então a gente tem aí esse fator importante. Acho que a gente deve voltar próximo dos 64%, que foi o topo, a máxima histórica, a máxima desse ciclo, né? 64,5% de dominância. E a partir daí encontrar uma dificuldade e aí a gente começar a cair talvez aí 2 meses com as altcoins melhorando seu desempenho, tá? Então, o que eu vejo para essa semana? Final de semana a gente deve ter um vídeo muito interessante no domingo aqui no fechamento semanal. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal, tá? Acompanhe os vídeos diários, a gente vai ter vídeos diários aqui. Que
pelo menos o Bitcoin consiga, no fechamento semanal, estar acima dos 84.600, que é a média da EMA 200 no diário, tá? Seria extremamente importante e interessante, e eu vejo como fator fundamental para nós encontrarmos um ponto de suporte mais forte, a gente voltar a subir até os 90 mil dólares, né? Que é o próximo passo mais importante, tá bom? Gostou desse vídeo? Já se inscreve, nos segue aí no Instagram, tá? Nos segue tanto a página da Coin como a minha página. Então, Matheus F _Braga, tanto no X como no Instagram. E no Substack também, eu vou deixar o link abaixo também. Você consegue. Hoje a gente acabou de mandar um artigo para os leitores, tá? Então é só você entrar aqui e avaliar, tá, o cenário atual do Bitcoin após o que tem encerrado pelo Fed. Aqui é um relatório completo e gratuito que você pode se inscrever. Todos os links estão na descrição. Muito obrigado a todos. Espero vocês então no próximo vídeo amanhã. Valeu, gente!